A mediunidade sem estudo. Bem, meus irmãos, bom dia. Hoje, na nossa conversa diária, trazemos um tema pertinente e gravíssimo, que é a questão de o indivíduo se entregar à prática mediúnica sem o devido preparo teórico para o exercício desta faculdade luminosa. Fazer espiritismo experimental sem estudo é fazer manipulações químicas sem saber química. Essa assertiva tem mais de 100 anos. Aparece na Revista Espírita, dirigida por Kardec, em seu número de junho de 1863. No entanto, é ainda inteiramente válida. Não está solta, como se fosse uma frase isolada, mas faz parte de um contexto. Dentro dele, Allan Kardec discorre longamente sobre as causas da obsessão e os meios de combatê-la, principalmente por causa da ignorância dos princípios que regem as comunicações entre vivos e mortos. A experiência demonstra, e nem seria necessário dizê-lo, que a mediunidade praticada empiricamente, sem qualquer noção fundamental do que seja o intercâmbio entre os dois mundos, corre uns tantos riscos, muitas vezes gravíssimos. Vejamos a observação de Allan Kardec. Jamais dissimulamos os escolhos encontrados na mediunidade. Razão porque multiplicamos em O Livro dos Médiuns as instruções a tal respeito e não temos cessado de recomendar o seu estudo prévio, antes de se entregarem à prática. Justamente nessa linha, meus irmãos, nesta linha de pensamento, é que ele, Kardec, faz a afirmação categórica de que praticar a mediunidade, espiritismo experimental, sem estudo, é fazer manipulações químicas sem saber química. Há sociedades espíritas, felizmente numerosas, onde se tem um cuidado de preparar doutrinariamente o médium em desenvolvimento ou sob observação, antes de provocar as suas manifestações. É a regra salutar, ensinada pela experiência e pela própria doutrina. Há, entretanto, exceções muito desagradáveis. São os casos em que, com a preocupação exclusiva ou absorvente de fazer médios em larga escala, como se a quantidade fosse mais importante do que a qualidade, certos grupos chegam a dispensar o estudo e por isso fazem questão de encher a mesa mediúnica sem exame prévio, uma entrevista, uma precaução elementar pelo menos. E serão todos realmente médiuns? Eu pergunto a vocês, meus irmãos. Todos, afinal, vão para a mesa de desenvolvimento, curiosos, elementos brincalhões, pessoas doentes, que precisariam antes de tratamento físico. Quem quiser, afinal, pode sentar-se à mesa. É o processo mais contraproducente, mais contrário à doutrina espírita. O que é que se pode colher depois dessa, digamos, e me perdoem a expressão, promiscuidade espiritual irresponsável? Naturalmente, a confusão, ou noutra hipótese, o prejuízo de médiuns que poderiam ser bem aproveitados quando têm faculdades positivas, mas ficam viciados pela rotina ou pelo misticismo. Certa vez, ao passarmos pela porta de um centro espírita, no perímetro urbano do bairro onde moramos, vimos uma tabuleta indicando os dias de trabalhos mediúnicos da semana, desenvolvimento, passes, visitas espirituais. Tivemos a curiosidade então de perguntar a um dos elementos do centro
qual o dia em que se estudava a doutrina? A resposta que não esperávamos, tão ingênua quão seca, deixou-nos sem jeito, como se costuma dizer. O indivíduo respondeu: aqui não se precisa disso. Aqui não tem necessidade de estudo. E agora? Antes não tivéssemos perguntado. Muitos médiuns que têm grandes possibilidades e teriam muito o que dar através da mediunidade, ficam seriamente comprometidos com um desenvolvimento mal orientado e, por isso, estão sujeitos a estragar um potencial mediúnico apreciável por falta de boa orientação. É verdade que os centros espíritas, por uma questão de caridade, em última análise, têm que atender a todos, pois são os doentes que precisam de médico, como ensinou Cristo. Mas não é somente pelo acesso imediato às sessões mediúnicas que se presta assistência aos doentes. E não é, ainda mais, perigoso, por exemplo, desenvolver a mediunidade e soltar o médium à vontade, sem noção de responsabilidade, sem o indispensável estudo e o preparo moral. Há pessoas que vão para a prática mediúnica sem a menor ideia do que seja essa prática, justamente porque não são instruídas a respeito, não receberam qualquer tintura de conhecimento doutrinário. Nesse particular, a sessão espírita não deve ser fábrica de médiuns, mas escola de orientação espiritual, pois é indispensável saber aproveitar os recursos do médium, encaminhá-lo com segurança, a fim de que as suas faculdades sejam úteis a todos. Nada disto se pode fazer pelo empirismo ou pelo desenvolvimento a esmo, sem a seleção prévia daqueles que demonstram a existência de faculdades ostensivas e daqueles que deverão ser estudados no campo do animismo, que é outro campo imenso e complexo. Não se pode entrar no terreno mediúnico sem preparo, sem a seriedade exigida pelas coisas do espírito. E a lição de Allan Kardec, ainda oportuna, sem tirar nem pôr. Por isso indicamos o estudo desse verdadeiro repositório e tratado da mediunidade, que é o Livro dos Médiuns, cujo qual ninguém deveria ir para a prática mediúnica sem a leitura in totum desta portentosa obra de preparo para todo médium sério e responsável. Ok? Então é isso, meus amigos. Mais uma vez, estamos aqui com vocês, agradecidos a Deus por mais essa oportunidade e muito feliz por esse contato virtual, mas verdadeiro, de coração para coração. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações, desejando a todos um dia de muita luz, de muita paz nos seus corações. Um beijo na alma.